Olá para você que acompanha a TV Câmara Caxias, o canal 16 da Claronet e também as redes sociais do Legislativo Caxiense. Estamos iniciando o podcast Caxias Conversa, falando sobre temas da comunidade caxiense. Hoje vamos falar sobre a infraestrutura, principalmente a questão da Rota do Sol e BR-116 e outras vias de acessos fundamentais para o desenvolvimento da Serra Gaúcha. Para esse bate-papo, troca de ideias e informações, estou recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual Carlos Búrigo, do MDB. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E quero cumprimentar aqui também o representante da SIC, o Sartor, e do MOB Caxias, o Rogério. Né? Estamos aqui para poder trazer mais informações aí para a nossa população de Caxias e região. Rogério Rodrigues, diretor executivo do MOB Caxias, obrigado por aceitar o nosso convite para a gente vir debater, falar sobre esse planejamento, o futuro e desenvolvimento da nossa Caxias do Sul e da região. Seja bem-vindo. Obrigado, nós que agradecemos essa oportunidade, né? Oportunidade de também levar aí, né, as informações, os projetos para a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Guilherme Sartor, coordenador da Diretoria de Política Urbana e Infraestrutura da SIC Caxias. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Saudar os demais na mesa, nosso parceirão de longa caminhada aí, deputado Búrigo, Rogério, um prazer estar aí ombreando sempre junto nas pautas que são pertinentes aí ao nosso desenvolvimento do município e da nossa região. Eu quero começar hoje, a via mais utilizada neste momento é a Rota do Sol, que liga principalmente essa questão do turismo para o litoral norte, mas não é só uma via de ligação ao litoral norte, ela tem uma importância diferenciada, inclusive a gente está na expectativa, né, de toda essa luta que teve pelo Porto Meridional, ela vai ser essa principal artéria de ligação da Serra Gaúcha com o nosso litoral. Recentemente, o governo do estado fez um anúncio, né, de revitalização, assim podemos dizer, de 54 quilômetros entre Tainhas, na região dos Campos de Cima da Serra, e Terra de Areia, no litoral norte, num investimento de 134 milhões provenientes do Fundo Plano Rio Grande. A gente sabe que é uma medida paliativa, né, de recuperação da estrada, mas se precisa de investimentos maiores, como eu falei, está chegando o porto, é uma via importante de escoamento. Deputado, a gente pode ter também em curto prazo, além desse projeto de revitalização, novidades para a Rota do Sol? Bom, primeiro eu quero dizer que graças ao FUNRIGS, né, que foi depois da enchente, o governo do estado solicitou não pagamento da dívida do estado para com a União e foi feito um acerto que esse recurso teria que ser aplicado na infraestrutura, principalmente nas vias que foram afetadas pela enchente, né? E aqui na Rota do Sol está sendo disponibilizado quase 400 milhões para revitalizar. O primeiro trecho é Caxias do Sul a Lajeado Grande, são 59 quilômetros, 145 milhões. O segundo trecho é Lajeado Grande a Tainhas, 39 quilômetros, 118 milhões. E o terceiro trecho foi o governador deu ordem de início, né, que é o de Tainhas até a Terra de Areia, 134 milhões. Essa recuperação não vai ser apenas uma revitalização, vai ter obras bastante importantes para que essa estrada ela possa ter durabilidade. É claro que nós não vamos ter ali a segunda pista que nós precisamos, talvez não tenha a terceira pista como nós precisamos, mas ela, do jeito que ela está, do traçado que ela é hoje, ela vai ter um aporte muito significativo de recursos que vai melhorar muito essa estrada e fazer com que ela tenha durabilidade. Agora, é evidente que saindo do Porto Meridional e está bem avançado, o governo do estado já pensa em como ele vai enfrentar esse gargalo que nós temos e começar a duplicar essa estrada que vai ser a grande artéria, como tu disse, para levar a nossa produção aqui da Serra para o Porto Meridional e Arroio do Sal. Guilherme, estava relembrando, eu trabalho na comunicação da imprensa desde 2002
e lembro do seu Nelson Sbabo Isso e aí. as diversas comitivas que se fazia de visita às obras da Rota do Sol. Eu lembro de um coquetel embaixo de um túnel, da gente saía de ônibus daqui para visitar a Rota do Sol. Estava naquela lá também. Exatamente, né? A gente vai entregando a idade também dessa maneira, né? Verdade. Sartor, mas a SIC teve um papel fundamental na Rota do Sol, a antiga Serra do Pinto, né? Que foi uma novela mais do que mexicana para se entregar. Ela teve um avanço considerável no governo do Rigoto. Posteriormente, a governadora Ieda Cruz fez a conclusão, mas é um trabalho, um envolvimento que eu falo aqui de décadas, né? Da SIC com a Rota do Sol, estrada pronta e agora tem novos desafios. Na verdade, a SIC, ela já começa, a atuação da SIC tem uma ata de 23 de agosto de 1931, onde os empresários da região colocavam dentro dessa ata, está nos anais da casa, dentro dessa ata já a necessidade de uma estrada serra litoral para escoamento de produção. Então ela nasceu já a sua necessidade prevendo essa importante via de escoamento de produção e conexão com o resto do país. Depois, obviamente, ela veio a ter suas características voltadas ao turismo, onde a gente tem aí um deslocamento muito forte para a região da Serra, né? Não só o turismo como o turismo de passeio, mas também o turismo de negócios aqui, que é muito forte. Então, a gente tem lá, desde a década de 50, quando o prefeito Euclides Triquez caminhou sobre o traçado da futura Rota do Sol, e depois, na década de 70, como governador do estado, sim, começou essa peregrinação dos projetos e depois a implantação da rota. E o nosso então coordenador dessa cadeira que eu ocupo hoje, com uma responsabilidade imensa, porque o seu Nelson Sbabo aí teve 25 anos de peregrinação, articulação, junto aos governos que passaram. E aí eu costumo dizer que isso demonstra que a Rota do Sol ela não é uma obra de governo, ela é uma obra de Estado, né? Então, importantíssima para a nossa região, e agora ainda mais com essa vinda do Porto Meridional e também do aeroporto de Vila Oliva, que vai facilitar os nossos gargalos logísticos, né? Então a gente tem que olhar com muito carinho. Temos já dentro da SIC aí agendas marcadas desde o ano passado, junto ao secretário Capelupi. O deputado Búrigo nos acompanha aí em algumas dessas agendas, e estamos agora, a SIC, patrocinando um estudo de modelagem para que a gente possa realmente ver quais são essas necessidades de segunda, terceira pista, duplicações, obras de arte e tudo que possa ser viável também, porque a gente sabe que tem questões que não são viáveis à realização. Então a SIC está junto dos seus parceiros empresariais e outras entidades patrocinando um estudo de modelagem para o governo do estado. Temos reunião agora dia 11 de fevereiro junto ao secretário Capelupi para já demonstrar esse anteprojeto. Nelson Fábio Sbabo, que inclusive um dos túneis, né, da Rota do Sol tem uma homenagem lá, é uma lei estadual, deputado. É uma lei estadual que foi proposta por mim e foi aprovada por unanimidade. Eu tenho muito orgulho de ter feito essa lei, e está lá. Eu passei ainda final de semana lá no túnel e eu disse para minha esposa aqui, ó, esse nome aqui do túnel, Nelson Sbabo, foi uma lei que eu propus na Assembleia e foi aprovada. Então, acho que é uma homenagem legítima, justa, a alguém que trabalhou tanto pela Rota do Sol. Rogério Rodrigues, do MOB Caxias. Rogério, o MOB tem essa penetração na comunidade, de planejamento, de estar presente, representando os diversos segmentos da comunidade, e não é diferente nessa questão da infraestrutura, entre elas da Rota do Sol. Qual que é a visão que o MOB tem sobre essa questão da ligação para o litoral e com essa questão também da chegada do Porto Meridional e a importância que essa via tem de escoamento de produção e também na questão do turismo?
É notório que ela é importante, né? Importantíssima, então ela faz parte, né, do escopo aí de projetos e ações a qual a mobilização prevê para o futuro. A gente trabalha sempre com um horizonte de 2040, né? Aquilo que a gente espera para Caxias do Sul. O MOB nasceu com esse propósito e colocando dentro o seu escopo um conjunto de equipamentos já citados aqui, né? A gente reforça sempre que a nossa metodologia de trabalho é através de projetos estruturantes, né? Projetos que parem de pé, como a gente possa dizer, então que eles tenham viabilidade técnica, viabilidade financeira, sustentabilidade. E a Rota do Sol sempre fez, né? Em conjunto aí com técnicos, especialistas. Na época contratamos aí Vicente Brito, né, que foi por anos aí diretor do DAER, né, que nos capacitou e criamos essa agenda eleições, né, especificamente, até tenho aqui, a gente usa recorrentemente junto com o deputado para nos reportar ao governo do estado, né, o que foi proposto ainda lá em 2020 para a Rota do Sol, que são esses 4 trechos, né, aí que a gente fala, então de Caxias do Sul a Lajeado Grande, de Lajeado Grande, né, até Aratinga, me ajuda aí, né, deputado? Em Arroio, 3 Forquilhas, né, aí, até Arroio do Sal e Aratinga. Então, esses movimentos estão sendo conduzidos pelo governo do estado, com monitoramento da Câmara, né, com toda, né, com a SIC, com as universidades, com esse estudo, e a gente vê aí sim, né, colocando, e acho que vai ser explorado também aqui, a nossa espinha dorsal, né, para a condução é que esses projetos parem de pé com uma estrutura de equipamentos. E esses equipamentos são o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, Vila Oliva, já citado pelo Guilherme, o Porto Meridional, o Terminal Rodo Ferroviário de Vacaria, né, que a gente trabalha aí constantemente para que isso também saia de pé, porque tu não vai conseguir ter um porto, um aeroporto sem ferrovia, né, e as rodovias fazendo então com que esses 4 equipamentos trabalhem em sinergia de forma eficiente para que a gente tenha um futuro melhor. Esse é o nosso escopo. Deputado, para a gente esclarecer a questão da Rota do Sol, a gente vive num mundo que a informação muitas vezes ela é importante nos veículos oficiais, no jornalismo sério, mas a gente sabe que tem muitas fake news. Verdade. Quando chegou aqui, o senhor até foi cobrado pelo Roger, nosso cinegrafista, vai ter 16, 18 free flows no período da Rota do Sol para ela ser pedagiada, para ela ser ampliada. Qual que é a real situação? Tem algum projeto? Tem essa questão de pedágios? Que realidade que a gente tem que o governo do estado repassa, inclusive, para a Assembleia Legislativa? Na Rota do Sol não tem nenhum estudo sobre questão de concessões e, consequentemente, pedágios. Então, tudo que tem saído sobre isso é fake news, é mentira, né? O que tem hoje de concreto é que eu participei, junto com o Sartor, com a SIC, e também outras vezes com o MOB, é que foi acertado agora com a SIC que ela vai contratar uma empresa especializada para fazer um estudo de viabilidade de melhorar essa via. Aí, lá nesse estudo é que vai se dizer se vai ser duplicada toda ela, parte dessa estrada, aonde que nós teremos terceira pista, onde que vamos ter obras de arte, equipamentos, né? E só depois disso é que nós vamos saber quanto que custa. Bom, aí evidentemente que o governo do estado, que é o responsável pela via, ele vai ver quais são os meios que ele tem para realmente construir essa estrada. Então, o que está se dizendo hoje é totalmente verídico, né? Nós temos hoje a concessão que é a 122, que vai até Flores da Cunha, Antônio Prado e Peixa, lá na 116, perto de Vacaria. Esse outro trecho aqui não tem nada de concessões, né? Então, ainda é um estudo. E a SIC está contratando esse estudo e num valor expressivo para que seja feita a modelagem para que a gente possa deixar essa estrada em condições de ser a grande artéria, a espinha dorsal, para que possa fazer a ligação com o aeroporto, com o Porto Meridional, com as ferrovias, enfim, e ligando várias regiões. Seja isso para o turismo, seja isso para a economia, seja isso para o desenvolvimento da nossa região, né? E nós temos aí um dos estudos que está se andando a contratação da EVTA, que é Estudo de Viabilidade Econômica, Técnica e Ambiental, para fazer as artérias que vão ligar ao aeroporto e do aeroporto até a região das Hortênsias. Isso sim está andando, mas nada de concessões, nada de pedágio. Como é que está essa questão do estudo, Guilherme? O estudo está numa
situação incipiente agora de apresentação de de anteprojeto de 3 empresas que foram classificadas para que elas pudessem nos apresentar isso agora no início do mês de fevereiro. Já foi contratado. Exatamente. Então, agora, dentro disso, a gente vai entender quais são como falou o deputado muito bem, quais são os gargalos que nós temos, quais são os desafios que nós temos dentro da concessão, não, desculpa, da ampliação das obras de artes e das obras de infraestrutura para melhoria e qualificação desse importante via de ligação do Estado, né, que é de escoamento, de turismo e tudo que foi falado. É importante falar que dentro disso, quando falaste na questão dos concertos que estão sendo e são paliativos, eu acho que é um dos maiores investimentos que nós estamos tendo e que nós batalhamos muito na modelagem que fosse feita a contratação de projeto e execução no mesmo termo de licitação, porque isso acelera muito os projetos. E nós tínhamos prazo para gastar o dinheiro do FUNRIGS. Então, isso foi feito, o governo do estado, nós batemos bastante nessa tecla. Cabe dizer aqui que o papel da SIC nunca é transpor o serviço governamental, mas sim servir de auxiliador ou de condutor, ou muitas vezes de trazer informações para que ele tome as melhores decisões. E dentro disso, nós fizemos alguns pleitos e foi feita essa contratação onde é concedido à empresa, né, dentro da licitação, o projeto e execução, que aí o Búrigo pode explicar melhor como é que funciona. Mas eu só quero voltar para o nosso telespectador saber. Foi dada a ordem de início para recuperar a Rota do Sol de Tainhas até a BR-101. No mês de março, ou abril, provavelmente, nós vamos ter também a ordem de início para os outros 2 trechos. Como é que estão os outros 2 trechos? Cada um é uma empresa que ganhou, são 3 empresas nos 3 trechos, tá? Uma já está começando, os outros 2 estão entregando os últimos projetos para o DAER, para eles verificar, fazer se está dentro daquele escopo que foi licitado, e depois disso vai ser dado a ordem de início. Então nós acreditamos, eu estive com o diretor do DAER a semana passada, que até final de março, abril, também tem a obra nesses outros 2 trechos. Rogério, dentro desse estudo que a SIC está contratando, aí que entra o MOB com esse planejamento que faz até 2040, com algumas diretrizes que já foram apontadas nesse estudo apresentado. Já foram apontadas, né, e assinadas, até tenho aqui o documento assinado pelo governador Eduardo Leite, deputado assinou na época enquanto candidato. Nós estamos reeditando esse documento, essa agenda de eleições para as eleições agora de 2026, e o nosso entendimento técnico é que existem ferramentas para que esses projetos realmente aconteçam. Como falamos antes, né, a viabilidade. E hoje não tem, usando como exemplo aí outros países, outras regiões, uma outra ferramenta tão eficiente que não seja essa da concessão, ou a famosa PPP, parceria público-privada. Então, pelos estudos técnicos, estava aqui ainda lá em 2020, né, foi uma fala agora também do deputado e do Guilherme, e estava procurando estudos para a concessão da rodovia, juntamente com a concessão da Rota do Sol. Então, existe essa expectativa, né, que agora, já a médio prazo, não vou dizer a curto, porque algumas coisas estão sendo feitas, né, que se saia essa concessão, que se saia esse trabalho. Então é papel do MOB também mobilizar a sociedade para dizer que, e a gente teve N conversas, o deputado sabe isso, o Guilherme sabe isso, né, com o governo do estado, não tem recurso. Essa situação do FUNRIGS agora é uma situação que atípica, né? E a gente sabe que a partir agora de 2027 o governo volta a pagar a dívida. Então nós temos um estado, né, com uma operação financeira ineficiente. E a forma como a mobilização, aí digo, né, através do nosso modelo, que é com entidades empresariais, com o governo, com a academia, é através de PPPs. A gente não pode criar uma expectativa de que isso seja feito com recurso público, que não vai acontecer. Né? Então, a estrutura de uma concessão e o modelo que foi feito até agora para o Porto Meridional, ele é privado. Né? O projeto que está sendo conduzido pela prefeitura é para concessão do aeroporto, para quem possa aí sim, com a palavra, a gente sabe em alguns ambientes não pode dizer, mas que possa explorar e que sim, se tenha recurso sobre isso.
É nosso papel participar desse processo de construção, para que ela seja uma concessão eficiente, inteligente, né, e que a gente possa ter aí, quem sabe no futuro, o que outras regiões têm, né? Vou citar aqui estados como Santa Catarina, Paraná, que já fizeram esse sistema de casa há muito tempo atrás. Concessões, PPPs, parcerias público-privadas, e outra forma de buscar recursos são as opções que o governo terá quando tiver toda essa modelagem pronta, né? Aí, evidentemente, que tem que se decidir para que caminho nós vamos ir. E isso, sem dúvida, vai ser discutido com a sociedade, né? É no momento correto que a gente possa saber qual é o custo para fazer essa estrada. Hoje são tudo suposições. Eu acho que a comunidade até entende a questão de pedágios, a gente só muitas vezes faz uma comparação com a questão de valores. Eu estive em Santa Catarina agora nas férias, lá tem pedágio a R$ 2,50. E a gente vem aqui para a Serra, a gente vê pedágios numa média de R$10. É difícil a comunidade, e acho que cabe o nosso papel até para entender essa diferença. Tem muita gente, concordo com o pedágio. O problema é a questão do valor do pedágio, né? Aqui tem uma diferença muito fácil de entender. O que foi o pedágio de Santa Catarina e até da Freeway? O poder público, o governo federal fez as obras e depois que ele fez a concessão. Então a concessão não é para construir estrada, a concessão é para fazer a conserva, a manutenção, alguma coisa lá. Essas concessões que estão ocorrendo agora no estado do Rio Grande do Sul, essa que nós temos aqui da 122, que vem lá do Vale do Caí até Vacaria, é uma concessão para construir estrada. Entende? Então, o investidor, quem vai aplicar recursos aí, é um recurso muito maior do que conservar. Então, nós estamos atrasados ainda nisso, né? Como o governo do estado não tem condições de construir a estrada, ele está fazendo uma concessão aos moldes que fez São Paulo, aos moldes que fez outros países, que é fazer uma concessão para fazer a construção da estrada. Então, é muito mais caro você fazer viadutos, muito mais caro você fazer obras de arte, fazer segunda pista, do que tu receber do poder público toda pronta e tu ter uma concessão para manutenção. O custo é infinitamente menor. Então, essa é a explicação. O exemplo que a gente pode dar aqui de Caxias é a ponte ali do Tega, né? Que a gente fala que ela está em construção para a duplicação dela. Se fosse uma concessão de uma obra pronta, a empresa ganhadora ia só conservar aquela pista. Hoje ela está fazendo a duplicação. Então, não sei se ficou claro, né, qual a diferença. E vai duplicar, inclusive, a entrada ali para os pavilhões da Festa da Uva, aquele viaduto que tranca toda hora o caminhão lá embaixo, né? Toda essa situação. Fora que nós temos um outro detalhe, né, Búrigo, que eu acho que tu não citaste, mas é que é importante, que são os trechos onde tem a concessão e a cobrança. Então, a concessão aqui da nossa região, ela abrange um trecho muito maior para poucas praças de pedágio. Em Santa Catarina, quem vai daqui a Florianópolis sabe por quantas praças de pedágio nós passamos, né? Isso. Então, isso também tem que ficar claro, porque sim... Existe todo um cálculo, né? Um cálculo técnico de quilômetro, né? Este cálculo técnico por quilômetro rodado. Então, se tu tem uma praça de cobrança para tantos quilômetros, obviamente que a tarifa ela acaba sendo majorada. Nós defendemos também que o pedágio ele é importante porque o governo do estado ele não tem braço para que nos dê essa condição e cada minuto perdido numa rodovia é custo. E cada vida perdida. E cada vida perdida, então, nem se fala, né? Isso é imensurável. Então, o que acontece? A gente precisa desse braço junto às parcerias privadas, mas óbvio que a gente tem que ficar atento à majoração do valor, que ninguém gosta de pagar pedágio caro. E aí entra sempre o embate das regiões, que tem municípios que batem muito forte, que não querem que tenha naquela região. E isso é um complicador para o concessionário, porque ele acaba tendo que sobrecarregar em uma praça para poder atender as demais vias. E é importante, né, que a gente use também esse canal, né, com Caxias Conversa, né, para esclarecer, como disseste antes, fake news, algumas situações que você precisa participar do processo, e é nosso papel enquanto mobilização também, levar essa informação, aproveitar como oportunidade e esclarecer, né? Então tem essas questões técnicas que às vezes uma pessoa ou outra ouve falar aqui, um comentário ou não, mas tem todo um projeto realizado. Digo aqui, cito, né? Estamos trabalhando muito nisso, o deputado está aqui, não é porque, né, coincidentemente foi convidado, mas estamos juntos, mas a gente estava ontem discutindo isso também, para contribuir, para colaborar com esse processo do
do Estado agora, com o Bloco 3. O Bloco 3 foi 1 ano de conversas técnicas, reuniões semanais, né, para chegar nessa modelagem. A gente sabe que ela precisa ser melhorada, mas está aí. Mas se a gente olhar no horizonte, em 2020, nós estávamos levando quase 4 horas para chegar na capital, né? Hoje nós voltamos a fazer em 2 horas. Então, e eu estou estudando muito isso, por isso posso falar até com um pouquinho, com toda a humildade, um pouquinho de propriedade, é o custo de não ter. Você precisa botar na ponta do lápis o custo de tu não fazer, de tu não ter infraestrutura, esse custo que nós tínhamos antes, né, de sair de Caxias do Sul e ir até Porto Alegre em 4 horas, era um custo para as empresas, era um custo para a sociedade, era um custo de vida, né, quanto uma ambulância ou um equipamento, né, que tenha que ser transportado aí, se tinha antes, que hoje não tem. Por quê? Porque você paga, sim, né, aí tem essa questão, claro, de ver a quilometragem, de ver quem passa, mas essas discussões todas foram feitas. E aí quando você entra com um exemplo, né, com prefeitos, todos querem, né, infraestrutura, duplicado, né, com sistema de LED, mas alguém tem que pagar essa conta. Voltamos ao que falamos antes, o nosso estado não tem condições de pagar. Então qual é a alternativa? Concessão. E aí sim a sociedade participar, né, conseguir verificar o quanto é o custo de não ter e o custo de ter, e decidir de forma então conjunta. Ainda na questão da Rota do Sol, depois a gente vai entrar em outros pontos importantes, um trechinho aí da Rota do Sol vai ser fundamental também para a questão da chegada do aeroporto. Esses acessos do aeroporto, a gente viu uma mobilização da região das Hortênsias, da nossa região também. Eu sei que o ex-presidente Celestino Louro foi enfático em cobranças quando veio o ministro, quando teve o próprio governador, os secretários aqui. Está andando paralelamente também essa questão pros acessos ao aeroporto de Caxias do Sul até Vila Oliva? Sem dúvida, né? Existe um documento que tem que ser construído, que é o EVTEA, que é aquilo que eu falei e o Sartor falou, o estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental. Tá? Foi contratada uma empresa, há poucas semanas foi assinado o contrato, e essa empresa tem que ir a campo, e cada trecho que ela vai, que o Estado vai fazer a obra, ela tem que dar 3 alternativas. Três trechos. E tem uma pontuação, né, nessa metodologia. E aí vai dizer qual é a estrada que é mais viável, qual é o traçado que é mais viável. Então, nesse momento, nós estamos com a empresa a campo, estudando esses trechos. E não é necessariamente o que já existe. Não é necessariamente. Pode não ser. E aí nós conseguimos incluir, aí eu quero usar aqui que o Rogério usou, eu não querendo puxar para mim todas essas questões, mas a inclusão da 476 de Canela até Lajeado Grande e até a 110, que vai para Jaqueline Bom Jesus, nós conseguimos incluir também nesse estudo. Então vai ser uma estrada que vai ser feito um estudo. E dentro de todo esse escopo aí vai se analisar como é que vai ser a malha rodoviária ao redor ou em torno do aeroporto. E é isso que nós vamos fazer. E nesse momento a empresa está a campo fazendo esse estudo. E reforça aquilo que falamos antes, né? Desculpa ser até em alguns momentos certo polêmico, né, sobre essa situação, mas pensar o aeroporto hoje é pensar na Rota do Sol, é pensar no terminal rodoviário de Vacaria, é pensar no Porto Meridional, né? Então tem toda uma estrutura e um planejamento de longo prazo que deve ser feito, e com todo esse apoio, né, da classe empresarial, dos prefeitos, dos deputados estaduais, deputado federal, para entender principalmente essa governança e tomar as decisões hoje, mas que vão afetar o nosso futuro. Se fosse assim, né, a BR-116, o trem que tínhamos no passado foram decididos, né, e hoje a gente usufrui dessas estradas, e a gente precisa fazer agora. Pessoal, a gente vai conferir agora uma matéria para a gente até trocar um pouquinho de assunto, entrar em outros pontos importantes da infraestrutura da nossa região. O ministro Renan Filho esteve aqui em Caxias do Sul durante esta semana, anunciando alguns investimentos importantes, principalmente na BR-116 com a perimetral. O nosso colega, o Marcelo Passarella, fez a cobertura dessa visita do ministro aqui em Caxias do Sul e na nossa região.
Deve ser lançado no mês de abril o edital de licitação para a construção do viaduto da BR-116 sobre a Perimetral Norte em Caxias. A medida foi anunciada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e faz parte de um pacote de investimentos que abrange obras em diversas regiões do estado. O ministro destacou que o projeto do viaduto em Caxias está orçado em cerca de 80 milhões de reais. Cidade de Caxias tem um acesso que não é condizente com a necessidade do fluxo, não tem capacidade para suportar o fluxo. Aquilo gera trânsito no começo da manhã, no final do dia, e nós vamos construir um viaduto ali de 80 milhões de reais que vai preparar a cidade para o futuro, induzir outros investimentos e melhorar a vida de quem entra em Caxias todo dia ou precisa sair da cidade. Outra medida anunciada é a duplicação de cerca de 1 quilômetro da BR-116 na região do bairro Planalto, prevista para o segundo semestre desse ano. Vamos também, em parceria com a Sulgás aqui, retirar a rede de gás que está impedindo a conclusão de uma duplicação que começou no passado e falta 1 quilômetro. A gente vai dividir os custos, inclusive da relocação da rede de gás, para poder promover aquela duplicação. Uma das atividades da extensa agenda do ministro dos Transportes, Renan Filho, Caxias do Sul, foi uma visita a Marco Polo na manhã desta quinta-feira, Caxias do Sul. Visita esta que foi acompanhada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Wagner Petrini, que está aqui conosco. Presidente, como é que o senhor avalia essas obras para o desenvolvimento de Caxias do Sul e região? Primeiro que é muito positivo a presença do governo federal aqui na nossa região, principalmente em Caxias do Sul. Há tempos a nossa região, o nosso município não recebiam recursos tão grandiosos como este, que vão ajudar no desenvolvimento tanto econômico, social. Outro anúncio importante também, que muitas vezes nós somos demandados na Câmara de Vereadores, é a questão do fluxo ali onde passa a 116, naquele trecho de em torno de 1 quilômetro, passando em frente a Marco Polo, que deságua ali na rótula da São Leopoldo. Então é uma demanda muito antiga que sempre chega aos gabinetes dos vereadores, e agora o ministro faz um anúncio dessa grandiosidade. Então a Câmara de Vereadores, ela está presente neste ato, que é muito importante para o crescimento aqui da nossa região. Mais uma demanda que será atendida e que vai ajudar no desenvolvimento das empresas da região é a autorização de caminhões equipados com tração auxiliar elétrica, o que reduz em até 25% o consumo de combustível e as emissões de dióxido de carbono dos veículos. Obrigado ao colega Marcelo Passarella pelas informações dessa visita do ministro Renan Filho à Serra Gaúcha. Deputado, o senhor acompanhou essa visita, além dessas novidades para Caxias, a gente teve novidades na 285, na 470, o desenvolvimento, são recursos que muitas vezes a gente reclamava sempre, o governo federal não tem um investimento tão forte na nossa região desde a BR-116, aos poucos a gente percebe essa movimentação agora com anúncios eficazes. É verdade, né? Em especial a BR-285, que é uma estrada que vai ligar bioceânica, que vai ligar lá no Chile, o Oceano Pacífico, passando pela Argentina, entrando em São Borja, passando pelo nosso Planalto, entrando nos campos de cima da serra, chegando até a 101, né? E o Oceano Atlântico. Essa estrada de Bom Jesus até a Serra da Rocinha, esses 50 quilômetros, quando eu fui prefeito, solicitei o projeto ao então saudoso ministro Padilha para que a gente pudéssemos, no futuro, ter a construção dessa estrada. Foi feito o projeto, iniciamos a estrada, ela foi feita até faltando 8 quilômetros para chegar na divisa com Santa Catarina, e agora o ministro visitou, as obras estavam andando, mas nós temos problemas de orçamento para esse ano, o que está no orçamento apenas 27 milhões de reais. O custo total para terminar a obra com a ponte sobre o Rio das Antas, uma ponte de quase 500 metros de comprimento, com 54 metros de altura, para fazer toda ela, então terminar os 8 quilômetros mais essa ponte, precisa em torno de 100 milhões de reais. Então estava faltando 70 e poucos milhões. O ministro foi lá, ele não tinha a intenção naquele momento de dizer que ia aportar esses recursos. Mas como ele viu toda essa estrada, como ele viu a complexidade que é, e tão pouco
os quilômetros que faltam para fazer essa grande ligação que vai desenvolver o nosso estado, principalmente aqui na região do Planalto e da Serra aqui. Nós vamos utilizar essa estrada também, sem dúvida, e também dos campos de cima da Serra. O ministro conversou com o empreiteiro, com quem está fazendo a obra, e ele disse que teria condições de terminar até o final do ano. E o ministro, então, garantiu o aporte total de 100 milhões de reais para terminar essa estrada que há muitos anos se trabalha por ela, né? Também vai ser uma alternativa para nós levar a nossa economia, nossos produtos descendo ali, podendo pegar o Porto Meridional no Rio Grande do Sul, ali em Arroio do Sal, mas também podendo acessar os aeroportos de Santa Catarina. E aqui, quanto à região aqui, bem rápido, que o Sartor e o Rogério vão falar, mas esse equipamento que vai ser construído ali, principalmente na Perimetral Norte, chegando na BR-116, ali perto da Polícia Federal, é um gargalo que há muitos anos... Eu lembro do prefeito Alceu Barbosa Velho ainda cobrando essa situação. De muito tempo. Então, o ministro também se comprometeu e vai fazer logo a licitação para que a gente possa ter esse aparelho viário para melhorar a nossa logística. Lembrando que também foi anunciado, Búrigo, e a gente tem que bater firme nisso e cobrar, que agora que tu citaste o governo Alceu, e a gente tem que ser justo, o contorno oeste, que vai ligar a 116 com a região de Galópolis, que também é um pleito já antigo. Depois passamos por algumas... Aquela região da rotatória São Leopoldo. Exatamente. Né? Então a gente tem aí uma perspectiva muito boa e agora cabe a nós ficarmos... Anunciou para fazer o projeto. O projeto é para 2030, mas pelo menos a gente starta, né? Um projeto que, vamos falar aí do governo Alceu ainda, né? Então, depois modificado o trajeto pelo governo Sartori e tiveram algumas outras interferências. São boas novidades, né? São boas novidades, mas é importante falar sobre todas essas obras estruturantes e de logística, principalmente porque hoje aqui a Serra Gaúcha ela é responsável por 15% do PIB do estado. Né? E infelizmente nós amargamos hoje o maior custo logístico, cerca de 22% do PIB é custo logístico. Então cada equipamento, cada melhoria de escoamento, cada minuto que nós ganhamos é muito, porque o resto do país ele tem uma média de 12 a 15% de custo logístico do PIB, enquanto nós amargamos 22%. Então a nossa competitividade, a retenção de empresas e melhoria da produtividade aqui, ela passa diretamente a redução desse custo, né? E vejo os dados, né? Eu foco aqui e lembro, sempre a gente tem eu chamo de a nossa bíblia de infraestrutura do MOB. O Roger vai pegar ali, ó, né? E aí, Roger. E ela foi construída aí com mais de 50 entidades, entre elas, né, que o deputado resgatou bem o histórico, e na época foi o Conselho Municipal de Turismo de Bom Jesus, né, e um grupo lá, né, denominado BR-285, e o texto, né, só para a gente, conclusão imediata da BR-285, que forma o corredor bioceânico entre o Brasil e o Chile. Rodovia esta que está com a sua pavimentação paralisada desde agosto de 2010. O material foi feito em 2020, com os prejuízos econômicos que superam 2 bilhões e faltam apenas 8 quilômetros. Na época eu guardava aqui uns 8 quilômetros, né? Isso aqui é 8 quilômetros num local bastante complicado, né? Que precisa de aporte de recursos. E veja bem, estamos agora em 2026, ontem, essa semana, né? Essa notícia. Então é um trabalho de planejamento, é um trabalho de mobilização. Só ali nesse cálculo dá 16 anos. Não, mas se tu começar em 97, eu falei 98 não, foi em março de 97 que eu estive com o ministro Padilha e que ele autorizou fazer o projeto. Então, se tu pegar lá de 97, olha só o tempo que... Gente, o nosso tempo está quase acabando, passa rápido, né, gente? Com assuntos tão importantes para a nossa comunidade. E eu queria resgatar, podemos ter novidades também de uma entrada, viaduto, algum túnel, alguma coisa ali para a região do Risso, deputado? Sem dúvida, ali é uma demanda muito grande. Que está sendo feito, só para contextualizar, está sendo feita toda a revitalização da Avenida Alexandre Risso, para esse escoamento tão importante.
é uma cidade praticamente, o bairro Desvio Risso, só que a gente tem um problema de acesso ali na entrada do Stock Center, da Havan, para acessar a rodovia e posteriormente ao bairro. Já tem um estudo de uma passagem subterrânea, que os veículos vão andar no lado dali da direita da estrada, em frente à van, para o pessoal entender, e vai passar por baixo da RS 453 para acessar o Desvio Risso lá. E já está sendo solicitada pelo prefeito Adiló, pelo vice Nespo, há bastante tempo, mas a semana passada eu estive com o Nespo e o Caberlon, junto ao secretário Arthur, junto ao diretor do DAER, solicitando que o governo possa liberar os recursos em torno de 14, 15 milhões para começar a fazer essa obra o mais rápido possível, né? Esse seria um convênio que o governo do estado passaria para o município de Caxias do Sul e o município de Caxias do Sul, então, fará a licitação para a escolha da empresa que vai fazer a obra. Moldes viaduto da Bazei? Não, que foi repassado, né? Não, o viaduto da Bazei foi feito com recursos da prefeitura. Isso, eu era secretário de planejamento do governo Sartori. Eu lembro muito bem que o Sartori pediu, como secretário, que eu segurasse uma parte de recursos que ele queria fazer aquele viaduto. Então, foi recursos todos esse no Risso seria com recursos do Estado. Esse do Estado. Aquele da Bazei, do governo Sartori, foi com recursos 100% do município. Tá, certo. Rogério, gostaria de agradecer a participação, o Mob Caxias, a nossa comunicação aqui da casa está sempre à disposição, também para os eventos e para as novidades que o Mob apresenta para a nossa comunidade. Vem só notícia boa por aí, como a gente disse, né? Vem a reedição do projeto Agenda Eleições 2026, a qual a gente precisa da contribuição da nossa sociedade. Guilherme Sartor, também gostaria de agradecer a tua participação, a SIC, sempre nossa parceira aqui, gostaria de agradecer a Marta Esfredo, né, que é da assessoria de comunicação, que gentilmente também fez essa ponte para a sua participação com a gente aqui nos nossos estúdios. Fábio, nós que agradecemos, a SIC está sempre de portas abertas, também para articulações, para todas as parcerias, porque a gente precisa estar envolvido, né, a SIC como uma ferramenta de trazer as dores e os anseios do empresariado, mas também da sociedade. Muito obrigado. Deputado Búrigo, obrigado por achar um espaço na agenda, por nos visitar aqui no Legislativo Caxiense, por estar presente com a gente aqui na TV Câmara Caxias. Eu que agradeço essa oportunidade. Quero aproveitar e agradecer o Sartor, levar até a SIC o meu agradecimento e também ao Rogério do Mob Caxias por vocês se envolverem nessas pautas tão importantes para a nossa região e junto com o poder público a gente poder esclarecer para a sociedade e em conjunto cobrar, seja do governo federal, seja do governo estadual. Dessa forma eu tenho convicção que a gente vai viabilizar os nossos gargalos o mais rápido possível. E eu estou lá na Assembleia à disposição aí para que a gente possa ajudar em concretizar essas obras. Eu gostaria também de agradecer a você que nos assistiu, nos escutou no podcast Caxias Conversa, a equipe técnica da Focus. A gente volta a qualquer momento com mais informações, com toda a cobertura dos fatos que acontecem em Caxias do Sul. Até a próxima.